Vitamina Filosófica. Ética a Nicómaco, livro 3. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Fizemos aqui uma pausa de 2 semanas. Entretanto, eu fui de férias, explorei Roma, que é uma cidade com um peso histórico enorme, e consegue-se sentir mesmo nos próprios edifícios, na cultura, que realmente é um dos berços da nossa civilização, tanto para o bem como para o mal. E quem for lá, já agora é uma à parte, se estiverem agora a ouvir isto em Roma, experimentem o gelado, principalmente nas periferias, que é incrível e barato. Mas bem, isto é apenas uma à parte. Hoje vamos continuar a nossa investigação de Aristóteles, neste caso do Ética a Nicómaco, avançando para o 3º livro. Aristóteles entende aqui logo no início do 3º livro de que para nós conseguirmos avaliar corretamente a existência ou não de excelência ética, que era o tema do último episódio, do 2º livro, quem ainda não viu pode ir ver, está aqui na nossa lista do podcast, mas ele percebe que para conseguirmos realmente analisar esta excelência ética é necessário examinar e definir-se se as ações são voluntárias ou ações involuntárias e qual destas é que pode estar no domínio da excelência ética. Se nós podemos considerar que vem excelência ética de ações voluntárias, de ações involuntárias, de uma mistura das duas, é exatamente isto que Aristóteles vai aqui explorar. Ele começa por definir o que é que então é uma ação involuntária. Para Aristóteles, ações involuntárias são aquelas que se geram sobre coação ou por ignorância. Um ato que seja perpetrado por coação é aquele cujo princípio motivador é extrínseco. Ou seja, é um princípio que demonstra que, neste caso, sendo extrínseco, o agente da ação é passivo. Ou seja, não contribui nada para a ação. É apenas como se os ventos o levassem para qualquer sítio. É aquilo que nós chamamos da clássica passividade. Isto caracteriza uma ação involuntária, faz sentido, não é? Porque se é involuntária, nós não desejamos fazer aquela ação, nós não tivemos controle sobre aquela ação. Logo a seguir, Aristóteles desenvolve a ideia das ações mistas, e é uma ideia interessante. E um exemplo característico disto, ele dá no próprio livro, é, imaginemos o seguinte cenário: alguém vê-se obrigado a praticar algo vergonhoso por um tirano, que ameaça de morte os seus pais e filhos que estão a ser mantidos reféns, e ao mesmo tempo promete salvá-los se essa ação vergonhosa, essa ordem, for executada. Isto não é bem uma ação totalmente voluntária, tal como, por exemplo, alguém que está num barco no meio de uma tempestade e tem de se deitar a carga borda fora para se conseguir salvar as pessoas e a embarcação no geral. Também não é propriamente uma ação totalmente voluntária, porque em ambos os casos não se vai realizar estas ações porque se quer e não se realizaria a não ser nestes cenários onde há coação, onde há uma ameaça que nos obriga a fazer algo. Para Aristóteles, este tipo de ações não são nem totalmente voluntárias, nem totalmente involuntárias. São uma espécie de mistura. Nós, claro que temos aqui um locus de ação, porque nós podemos, mesmo assim, sobre a ameaça do tirano, não fazer nada e permitir que os nossos familiares morram. Nós temos essa possibilidade de escolha, mas sendo realistas, quem é que vai escolher uma coisa dessas? Muito poucas pessoas e em muito poucos cenários. Por isso é uma observação bastante realista por parte de Aristóteles para nós também analisarmos, porque nós temos de ver a realidade como ela é, não apenas na teoria. Isto é uma daquelas coisas, como eu já disse nos outros episódios, que distingue bastante Aristóteles de Platão. Ele tem sempre um olhar um pouco mais realista e pragmático sobre os assuntos que estudam. E finalmente temos as ações voluntárias. Estas ações voluntárias são então o oposto, obviamente, das involuntárias, ou seja, o princípio motivador da ação está no próprio agente da ação. Ou seja, é do próprio agente da ação que depende o ser levado à prática ou não, o que quer que seja que ele queira fazer. Não depende de fatores externos, depende exclusivamente do próprio agente. E isto é uma definição clara e é importante termos as definições bem assentes, porque muitas vezes nós estamos a discutir assuntos e cada um tem a sua própria definição, e é exatamente por causa disto que Aristóteles
põe-se sempre a definir as coisas daquilo que ele vai falar. Por isso já temos aqui definido ações involuntárias, ações mistas e ações voluntárias. Para Aristóteles, a excelência ética pode ser alcançada através das ações voluntárias. E isto faz sentido, porque nós não temos qualquer espécie de controlo sobre as ações involuntárias e por isso não podemos avaliar o nosso caráter, a nossa personalidade por coisas que não dependem de nós. E também no que toca às ações mistas, que muitas vezes somos quase que forçados a tomar certas situações. Claro que não ao ponto das ações involuntárias, mas muitas vezes somos forçados. E também não é totalmente justo avaliarmos a nossa excelência ética totalmente por as ações mistas. Nós podemos ver muito mais o caráter de uma pessoa através daquilo que consideramos ser o reino das ações voluntárias. Ou seja, basicamente, nós só podemos descobrir a excelência ética de alguém se essa pessoa tiver a escolha voluntária de ir pelo caminho ético ou ir pelo caminho não ético, aquilo que Aristóteles chama de caminho perverso. Caso contrário, não faria sentido. A ética tem de vir sempre de uma decisão, tem de vir sempre de uma decisão consciente em escolher aquilo que é o bem em vez daquilo que é o mal. Desta maneira, conseguimos perceber de que uma ação involuntária é sempre feita sobre coação e por ignorância. E já uma ação voluntária é o oposto. É feita sobre liberdade e com consciência. A pessoa sabe exatamente aquilo que está a fazer. E sabe que está a caminhar para uma direção positiva, em direção ao bem, ou para o mal, para o negativo, para o que é perverso. Independentemente, mediante a escolha que a pessoa faz, vai então ser possível julgar o seu caráter ético. E aqui começamos a entender a importância da decisão para a ética aristotélica, porque é a decisão que nós fazemos dentro de uma ação voluntária que vai realmente determinar se nós vivemos de forma ética ou se não vivemos de forma ética. Sem a capacidade de decidir, é impossível julgar-se eticamente alguém. E é por isso que, para Aristóteles, seres vivos como os animais, que também sentem as coisas, que também têm instintos e têm até um certo grau de consciência, eles não podem ser julgados de forma ética porque eles não são capazes de tomar decisões como nós conseguimos tomar com a racionalidade. Os animais têm de seguir os seus instintos, enquanto nós, seres humanos, podemos não escolher seguir esses instintos na virtude de seguirmos algo melhor do que eles mesmos, ou seja, a ética, os ideais, os valores, algo que os animais, pelo menos até hoje, não descobrimos que conseguem fazer. Quem sabe um dia até descobrimos que seja de outra maneira, mas até ao momento, pelo menos não têm conhecimento disso. Desta forma também conseguimos entender de que a decisão é talvez das coisas mais humanas que podem existir, porque só nós humanos é que conseguimos racionalizar as coisas e ir ativamente contra os nossos desejos. Muitas vezes queremos, se calhar, comer mais, mas sabemos que não devemos fazer pela virtude da moderação. Se calhar, muitas vezes, até queríamos praticar coisas que não são muito morais, como, por exemplo, o adultério. Querermos estar com alguém fora da nossa relação monogâmica e nós ativamente não o vamos fazer, mesmo que possa existir esse desejo. Nós conhecemos outro cenário, por exemplo, Gandhi, que fazia greves de fome para reivindicar os direitos políticos de uma nação inteira. E teve muitas vezes quase a falecer por falta de forças. O corpo queria comer, os seus instintos queriam comida, mas ele, a sua razão, dizia-lhe para fazer o oposto. Isto é, sem dúvida alguma, o ato mais humano de sempre, que caracteriza mais a humanidade. Outro ato que também é profundamente humano e que Aristóteles fala é o ato da deliberação. Para conseguirmos decidir o que quer que seja, nós vamos deliberar as possibilidades que estão à nossa volta e perceber se nós podemos ir por um certo caminho, se nós devemos ir por aquele caminho, entre muitas outras variáveis. A deliberação é um ato que diz respeito das situações que ocorrem o mais das vezes, mas relativamente às quais é incerto qual é que será o seu resultado. Nós é entrarmos num mar desconhecido que não sabemos onde vai chegar. É navegarmos sem sabermos
para onde vamos. E a deliberação permite-nos, através da razão, conseguir montar um plano, uma estratégia, um mapa, que eventualmente nos pode levar ao melhor sítio possível. Mas talvez não. É um bocado navegar na escuridão com a luz da razão para nos guiar talvez os 50 metros à frente. Vamos usar esta imagem. Até porque é a razão que nos permite observar aquilo que Platão diria que são os valores, as ideias absolutas. Aristóteles não falaria desta maneira, mas é a razão que nos permite distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado, o que é o bem e aquilo que é o mal. E por isso é a luz que realmente guia as ações que constituem a excelência ética. E assim temos então mais um critério importantíssimo para a excelência ética, que foi o que foi explorado aqui neste terceiro livro. E relativamente aos outros livros já falamos nos últimos episódios. Neste caso era mesmo para apontar este episódio a importância das ações serem voluntárias ou involuntárias ou uma mistura. E de que só através das ações voluntárias, aquelas onde nós temos controlo, onde nós podemos decidir um caminho para ir numa direção mais ética ou não, essas sim é que são o campo onde nós podemos cultivar a excelência ética ou não, dependendo daquilo que nós vamos decidindo. E só aqui, através desta noção, é que nós também vamos readquirir aqui uma noção de justiça, conforme nós temos. Nós não temos tendência a castigar pessoas que façam atos negativos, atos maléficos, mas involuntariamente. Um exemplo disto é, por exemplo, alguém que comete um crime e tem uma clara perturbação mental. Ou alguém que tem um Alzheimer profundo, ou algum tipo de situação que a incapacite de tomar uma decisão, que lhe dê possibilidades de escolha. E vem muito aqui desta ética aristotélica, que foi, cá está, uma das bases para a nossa sociedade moderna. É por isso que é tão importante ler estes livros, porque nos mostra de onde é que vêm as ideias que formaram a nossa sociedade. Elas não apareceram do nada. Elas foram construídas ao longo de milhares de anos. Por hoje é apenas este o episódio. No livro, no terceiro livro, ele ainda vai falar de algumas qualidades como a coragem, como o desejo, etc. E vai falar como poderiam alcançar o intermédio. Mas eu acho que o mais importante para percebermos esta estrutura de excelência ética era realmente aquilo que nós falamos neste episódio. Obviamente, todos vocês estão convidados a ler em profundidade cada um destes livros, até porque cada frase destes livros tem muito para se retirar e para se pensar. Este podcast serve apenas para vos dar uma introdução, para vos fazer pensar um pouco nestas questões fascinantes de filosofia que estão em cada parte do nosso dia-a-dia. Espero que tenham realmente gostado deste episódio. Não se esqueçam de partilhar com alguém que também goste de pensar, que goste de filosofia, de ética, de psicologia, espiritualidade, todas estas áreas fascinantes. E vemo-nos já esta semana. Este domingo vai sair o próximo episódio para recuperarmos um pouco do ritmo que nós já tínhamos adquirido nestes últimos meses. Mais uma vez, obrigado e vemo-nos no próximo episódio.